A noite caía sobre Chicago quando os refletores da Holt Biotech iluminavam o saguão de mármore com uma frialdade quase cirúrgica. Eram 21 horas de uma quinta-feira qualquer, e o ar pesava com a tensão de um segredo prestes a se romper. Um segurança com movimentos calculados de quem já imobilizou dezenas de intrusos, torcia o braço de James Carter atrás das costas, enquanto os dedos do homem se crispavam em vão. A poucos passos dali, Ellie, de apenas 6 anos, permanecia imóvel junto aos elevadores, os nós dos dedos esbranquiçados ao apertar um coelho de pelúcia surrado contra o peito. Foi então que Vivian Holt desceu a escadaria principal, cada passo de seus saltos agudos ecoando como uma sentença. Seu terno cinza escuro, impecável mesmo àquela hora, realçava a postura de quem estava acostumada a ditar destinos. Sem hesitar, sua voz cortou o silêncio com a precisão de um bisturi. Tirem-os daqui. Agora. Os olhos de Ellie, úmidos mas determinados, encontraram os do pai. Com uma coragem que não condizia com sua pequena estatura, ela esticou a mão magra em direção aos dedos calejados de James e murmurou, firme, "Tá tudo bem, pai. A gente pode ir embora." Mas naquela noite, algo aconteceria que tornaria a saída impossível. Algo que nem mesmo Vivian Holt, com todo o seu poder, poderia ignorar. 3 meses antes, o 40º andar do arranha-céu da Holt Biotech ainda guardava o eco dos passos de Vivian, sozinha em seu escritório às 5 da manhã. Aos 32 anos, ela já havia erguido um império na fronteira da ciência, onde terapias gênicas e pesquisas imunológicas salvavam vidas em 3 continentes. A Forbes a chamava de implacável, o Wall Street Journal, de gênio. Os parentes de seu falecido marido sussurravam que ela trocara a dor pela ambição, que enterrou o luto sob planilhas e reuniões de acionistas. Ninguém sabia a verdade. Todas as manhãs, por 3 segundos abençoados, ela acordava sem lembrar. Sem lembrar que Oliver, seu filho de 4 anos, não estava mais ali. Que uma doença autoimune rara, cujo nome ela recitava como uma maldição, o roubara de seus braços, transformando seu pequeno corpo em um campo de batalha onde as próprias células o traíram com uma crueldade metódica. Vivian jogará $40 milhões em pesquisas, reunirá as mentes mais brilhantes de Johns Hopkins e Stanford, erguera uma ala inteira dedicada a uma cura. Mas no fim, só lhe restara segurar a mão frágil do menino enquanto ele se apagava como uma foto desbotada pelo sol. Depois do enterro, onde 300 pessoas compareceram sem jamais ter conhecido Oliver de verdade, ela voltou à Holt Biotech e demitiu metade de sua equipe executiva por ineficiência. Reestruturou a divisão de pesquisas, dobrou as metas de produção e jamais pronunciou o nome do filho novamente. Diziam que o dinheiro e o poder a tornaram fria, que seu coração endurecera como pedra. A realidade era mais cruel, seu coração ainda batia. Só parou de sentir há 2 anos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em um apartamento minúsculo onde o aluguel custava R$600 e o aquecimento falhava mais do que funcionava, James Carter mexia uma panela com macarrão e molho de vidro pelo 2º dia seguido. Sua filha, sentada à mesa de cozinha que ele resgatara do lixo 3 anos antes, coloria um farol com giz de cera gastos até a raiz. Ellie herdara os cachos rebeldes da mãe e a intensidade silenciosa do pai. Aos 6 anos, já passará mais horas em corredores de hospitais do que em parquinhos. James fora um pesquisador promissor, doutor em biologia molecular pela Universidade de Michigan, autor de 14 artigos que revolucionaram estudos sobre mutações genéticas. Até que Sarah, a sua esposa, perdeu o controle do carro em uma pista congelada da Interestadual 90 e se chocou contra um muro a 90 km/h. Depois vieram as contas médicas de Ellie, implacáveis como uma pena perpétua. Agora ele varria os pisos da Holt Biotech no turno da noite, das 10 da noite às 6 da manhã, 5 vezes por semana. Com um macacão cinza e o nome bordado em vermelho no bolso, empurrava um carrinho amarelo pelos mesmos corredores onde, outrora, cientistas como ele faziam história. R$11 por hora davam para comer, se ele racionasse cada centavo, se dependesse da cesta básica às quartas-feiras. Mas o salário não era o que o mantinha ali, era o acesso. Todas as noites, após os pesquisadores irem embora para suas casas confortáveis, James espiava os quadros brancos repletos de fórmulas complexas, dados de testes clínicos, anotações apressadas de tratamentos experimentais. Não roubava nada físico. Sobrevivia. Às vezes, quando a babá de Ellie faltava, porque os filhos dela também adoeciam, ele levava a menina consigo. Ela ficava quieta na sala de descanso do 3º andar, com seus livros de colorir e histórias, discreta como uma sombra.
Enquanto ele limpava laboratórios, violava meia dúzia de regulamentos internos, mas não havia alternativa. A condição de Eli tinha um nome que James decorara como uma prece sem fé: imunodeficiência primária tipo 7 Zixar-Play 204. Tão rara que menos de 200 casos estavam documentados no mundo. Seu corpo, incapaz de produzir anticorpos essenciais, transformava uma simples gripe em pneumonia em menos de 48 horas. Nos últimos 3 anos, James devorara tudo o que existia sobre a doença, trocar e-mails com especialistas na Alemanha e no Japão, improvisara testes na própria cozinha com equipamentos comprados de segunda mão. Estava perto de uma descoberta, mas faltavam recursos, algo que um faxineiro jamais teria. Naquela noite que mudaria tudo, Eli veio com ele à Holt Biotech porque a babá cancelara às 18 horas. Emergência familiar, seguida de 3 carinhas tristes. Sem parentela na cidade, James não teve escolha. Enrolou a menina em seu casaco roxo, juntou os livros e o coelho de pelúcia chamado Algodão, e a levou ao prédio reluzente. Ela conhecia as regras de cor: ficar na sala de descanso do 3º andar, não passar dos elevadores, não tocar em nada que parecesse científico ou caro. Mas Eli tinha 6 anos, e a curiosidade de uma criança não se contém com avisos. Enquanto James limpava meticulosamente a mesa de vidro da sala de reuniões do 23º andar, onde decisões milionárias eram tomadas, a menina escapuliu. O livro acabará, o tédio a consumia. Queria ver onde o pai trabalhava. Caminhou por um corredor que cheirava a nada, ar tão filtrado que parecia esterilizado de qualquer vida. Parou diante de uma porta com letras vermelhas em negrito: acesso restrito a pessoal autorizado. Um estagiário apressado, ansioso por um encontro, esquecera de trancá-la. Dentro, o laboratório brilhava com uma luz azulada, etérea, vinda de amostras bioluminescentes em caixas de vidro ao longo das paredes. Sobre a bancada de aço inox, um dispositivo de calibração a laser, não maior que uma lanterna, usado para medir distâncias microscópicas em análises celulares com precisão milimétrica, chamava sua atenção. Eli o pegou com ambas as mãos, surpresa com o peso suave e o zumbido quase imperceptível. Virou-o devagar, fascinada pelo modo como a luz dançava em suas mãos pequenas. A terapia experimental que a Meridian tinha enterrado sob camadas de fraude. Aquele mesmo projeto que, segundo os arquivos da FDA, havia sido manipulado para ocultar efeitos colaterais devastadores, entre eles uma síndrome hemorrágica espontânea em pacientes pediátricos. Os mesmos hematomas que agora marcavam o braço de Eli como uma assinatura. James não se moveu, não negou, não justificou. Apenas olhou para Vivien com uma exaustão tão profunda que parecia ter se fossilizado em seus ossos. Você sabe, não sabe? Sua voz era um raspar de garganta, como se as palavras custassem mais do que ele podia pagar. Sabe o que eles fizeram? O que eu tentei parar. Ela não respondeu. Não precisava. O silêncio entre eles era um acordo tácito, uma confissão sem palavras. Vivien aproximou-se do quadro, traçando com os dedos enluvados a curva de uma equação que descrevia a estabilidade molecular do anticorpo. Um detalhe minúsculo, quase imperceptível, havia sido alterado nos dados originais. Uma vírgula deslocada em um gráfico de toxicidade. O suficiente para transformar um tratamento promissor em um veneno disfarçado. Eles mataram crianças com isso, murmurou James, tão baixo que poderia ser o vento nas tubulações do prédio. Minha esposa estava no ensaio clínico. Ela não era paciente. Era bioestatística. Descobriu a fraude antes de mim. Quando tentou denunciar, ele engoliu em seco. O acidente aconteceu 3 dias depois. Vivien sentiu o chão tremer sob seus saltos. Oliver, seu filho, que havia participado do mesmo estudo inovador antes de sua saúde desmoronar como um castelo de cartas. Oliver, cujos últimos meses haviam sido uma agonia de hematomas que brotavam como flores negras na pele, de hemorragias internas que nenhum médico conseguia explicar, até que finalmente seu pequeno corpo simplesmente parou. Ela virou-se para James e pela primeira vez em anos, sua máscara de executiva implacável rachou. Seu rosto era uma paisagem de fúria contida, uma tempestade prestes a arrebentar as janelas do laboratório. Você tem os dados originais. Não era uma pergunta. James hesitou. Então, com mãos que tremiam apenas o suficiente para atrair o peso daquilo, tirou do bolso um pendrive enferrujado pelo tempo. Está tudo aqui. Os verdadeiros resultados. Os nomes dos pacientes. As alterações. E ele fez uma pausa, como se as próximas palavras fossem lâminas. Uma hipótese de trabalho. Uma maneira de consertar o que eles quebraram. Vivien estendeu a mão.
Quando seus dedos roçaram os dele, foi como se um circuito se fechasse entre eles, duas pessoas que haviam perdido tudo para a mesma mentira, agora unidas por uma verdade queimando como ácido em suas veias. Você tem até o amanhecer, disse ela, a voz cortante como uma lâmina de bisturi. Depois, isso aqui vira um incêndio que vai queimar a Meridian até o chão. E nós vamos estar no centro das chamas, segurando o fósforo. O tratamento com anticorpos sintéticos. Ele não disse nada. Vivian o estudou, os olhos afiados como lâminas de escalpelo cortando através da fachada de resignação que ele tentava manter. Você trabalhou em algo parecido na Meridian, não trabalhou? A pergunta foi uma faca girando lentamente na ferida. Os maxilares de James se travaram. Eu não faço pesquisa mais. Limpo pisos. A voz era áspera, como se as palavras tivessem sido arrastadas sobre vidro quebrado. Por que eles realmente o demitiram? Ela não recuou. Não havia espaço para mentiras entre eles, não depois do que ambos tinham perdido. Ele desviou o olhar, mas a verdade escapou como um suspiro entre os dentes. Porque me recusei a mentir quando me pediram. Algo dentro de Vivien se moveu, uma peça de um quebra-cabeça que ela nem sabia que estava montando. Em que você estava trabalhando quando o demitiram? Os olhos dele encontraram os dela, e pela primeira vez ela viu não apenas a dor, mas a fúria contida de um homem que tinha sido traído pelo sistema que jurara servir. Um protocolo de tratamento para deficiência imunológica primária. Tipo 7. O ar deixou os pulmões de Vivien em um só golpe. É isso que sua filha tem? Um aceno quase imperceptível. E seu filho, também tinha? O silêncio que se seguiu foi uma confissão. Ela não planejou as palavras que vieram a seguir. Não havia lógica, apenas um instinto que queimava mais forte que o bom senso. Mostre-me. Uma hora depois, ela seguia James em seu Mercedes, um carro que custava mais que o salário anual de todo o prédio onde ele morava, pelas ruas esburacadas de um bairro que a Meridian Pharma jamais reconheceria como parte de seu impacto social. O apartamento era pequeno, desgastado pelo tempo, mas cada superfície brilhava com o cuidado de quem ainda acreditava que as coisas podiam ser consertadas. Eli dormia no único quarto, sua respiração suave como o murmúrio de uma promessa não quebrada. Debaixo da mesa da cozinha, James puxou uma caixa de papelão. Dentro não havia esperança, havia prova. Cadernos cheios de anotações à mão, fórmulas traçadas com a precisão de um homem que não tinha margem para erro. Projeções de testes, tabelas de dados compiladas com uma obsessão que só quem já seguiu à beira de um abismo poderia entender. Vivien sentou-se à mesa e começou a ler. 20 minutos depois, ela levantou os olhos, a voz baixa, quase um sussurro. Isso poderia funcionar. Não era uma pergunta. Era o reconhecimento de algo que ela não via há anos, genialidade pura. James cruzou os braços, como se precisasse se conter para não desmoronar. Eu sei que poderia. Mas não tenho como testar direito. Não tenho laboratório. Não tenho financiamento. Nem mesmo acesso legal aos compostos que precisaria. Ela fechou o caderno com um cuidado que contrastava com a tempestade dentro dela. Você ainda tem seu emprego? Ele piscou, confundido. O quê? Não estou demitindo você. As palavras saíram secas, cortantes. Mas preciso entender uma coisa. Os dedos dela tamborilaram sobre a mesa, um ritmo impaciente. Por que não vendeu essa pesquisa? A Meridian teria pago milhões para enterrá-la. Outras empresas teriam pago mais para desenvolvê-la. A resposta de James não veio com hesitação. Veio com a solidez de um homem que já tinha feito suas escolhas e não olharia para trás. Porque nunca foi sobre dinheiro. Os olhos dele queimavam com uma convicção que a fez recuar internamente. É sobre salvar uma pessoa. Minha filha. Isso basta. Algo dentro de Vivien enraçou. Ela se levantou tão abruptamente que a cadeira rangiu contra o chão. Entrarei em contato. Saiu sem olhar para trás, os saltos ecoando como marteladas no corredor estreito. Mas enquanto dirigia de volta ao seu Penthouse vazio, com as luzes da cidade refletindo no vidro como facas, Vivien percebeu algo terrível. Pela primeira vez em 2 anos, ela se sentia viva. E isso doía mais que o luto. Nos dias seguintes, James encontrou coisas em sua caixa de correio que não haviam sido encomendadas. Senhas de acesso a bancos de dados de pesquisa, contatos de imunologistas que nunca retornariam suas ligações, um cartão com o número pessoal de Vivien escrito à mão em tinta preta. Para emergências. Como se ela soubesse que para ele tudo era uma emergência. Até que uma tarde, Eli apareceu no 40º andar da Meridian Pharma, apertando contra o peito um coelho de pelúcia surrado. Os olhos da menina se arregalaram ao ver a cidade estendida abaixo delas, como se o mundo inteiro tivesse sido dobrado aos seus pés.
É tão alto, sussurrou, os dedos apertando o brinquedo. Vivien sentiu algo estranho acontecer em seu peito. O músculo que ela achava atrofiado se contraiu. Quer desenhar? A voz saiu áspera, desconfortável com a própria suavidade. Tenho papel. Tenho canetas. Eli assentiu com entusiasmo, como se aquela fosse a melhor oferta que já tinha recebido. Enquanto a criança traçava linhas cuidadosas, uma casa, 3 figuras na frente, Vivien observava. O modo como Eli segurava os marcadores com uma concentração absoluta. O modo como respirava devagar, como se cada movimento fosse calculado para não gastar energia demais. Quem são eles? Vivien apontou para o desenho. Os olhos castanhos de Eli se levantaram, sérios demais para uma criança. Isso é o papai. Isso sou eu. Um dedo pequeno tocou a terceira figura, maior, de cabelos escuros. E isso é você. O ar ficou preso na garganta de Vivien. Por que eu estou no seu desenho? Eli franziu a testa, como se a resposta fosse óbvia. Porque você está triste como o papai estava. Mas ele está ficando mais feliz agora. Um silêncio. Talvez você também possa. A simplicidade daquelas palavras a atingiu como um soco. Mais do que qualquer relatório de mercado, mais do que qualquer estratégia corporativa, aquilo a desmontou. Seu pai me contou sobre sua mãe. A voz de Vivien falhou. Eli assentiu, os dedos brincando com um pequeno chaveiro em formato de farol. A mamãe está no céu. Ela me deu isso. Ergueu o objeto, a luz refletindo no metal desgastado. Disse que protege pessoas corajosas. A visão de Vivien embaçou. Você é muito corajosa, Eli. A menina balançou a cabeça firme. Não, o papai é corajoso. Ele nunca para de tentar me fazer melhorar, mesmo quando está cansado. Vivien ajoelhou-se ao lado da cadeira, os joelhos doendo contra o chão frio. Posso te contar uma coisa? Eli anuiu. Eu tinha um filho. Oliver. Ele era doente como você. As palavras saíram como estilhaços. Eu não consegui salvá-lo. Uma mão pequena se estendeu e segurou a dela. Sinto muito que você esteja triste. Mas você está tentando me ajudar. Os olhos de Eli brilhavam com uma sabedoria que não pertencia à sua idade. A mamãe chamaria isso de corajoso também. Algo dentro de Vivien quebrou. Ela puxou Eli para um abraço, e pela primeira vez em 2 anos, chorou. Não foram lágrimas silenciosas. Foram soluços que sacudiram seu corpo, como se todo o gelo que a mantinha ereta finalmente tivesse derretido. Quando James chegou para buscar a filha 1 hora depois, encontrou as duas sentadas no chão, rodeadas por papéis coloridos. O rosto de Vivien estava diferente. Não mais uma máscara de porcelana, mas algo quase humano. O conselho descobriu o que ela estava fazendo em questão de dias. Ela tinha sido descuidada. Tinham flagrado as câmeras de segurança registrando sua saída do prédio de James às 2 da manhã. Tinham rastreado o uso de recursos da empresa para acessar seus registros detalhados de pessoal. Gregory Hines, um dos principais investidores, convocou uma reunião de emergência. Sua face estava vermelha, as veias no pescoço pulsando com uma raiva que mal conseguia conter. Você está se envolvendo de maneira inapropriada com um pesquisador demitido por roubo de dados proprietários. Sua palma bateu na mesa, fazendo os copos tremerem. Você faz ideia de como isso parece? Investidores estão ameaçando retirar seus fundos. Vivien permaneceu imóvel, as mãos cruzadas sobre a mesa como uma rainha diante de cortesãos insubordinados. Ele não roubou nada. A Meridian falsificou dados de testes, e ele tentou expor. A voz era gélida, cada sílaba um corte preciso. Vocês preferem proteger mentiras do que salvar vidas. Patricia Lowe, outra membro do conselho, tentou um tom mais diplomático. Vivien, entendemos o que você passou. Mas você precisa considerar a ótica disso. Uma CEO desenvolvendo um relacionamento pessoal com um zelador que tem uma filha doente, hesitou, como se soubesse que estava pisando em território minado. Parece que você está tentando salvar seu filho através da filha de outra pessoa. O ar na sala congelou. Não se atreva a falar do meu filho. A voz de Vivien era uma lâmina envenenada. Nenhum de vocês sequer compareceu ao enterro. Aine se recostou, os lábios torcidos em um sorriso sem alegria. Então vamos falar sobre James Carter e o futuro sua empresa. Cruzou os dedos, como se já estivesse saboreando a vitória. Ou você corta todos os laços com ele imediatamente, ou iniciamos o processo para removê-la como CEO. Temos as ações necessárias para fazê-lo. Vivien olhou ao redor da mesa para os rostos que tinham lucrado milhões com seu trabalho, com sua dor. Levantou-se devagar, os saltos batendo no mármore como um veredito. Façam o que acharem necessário. Não havia medo em sua voz. Apenas uma certeza que a assustava mais do que qualquer ameaça. Não vou abandoná-lo. Nem a ela.
A porta se fechou atrás dela com um estalo final. No estacionamento, suas mãos tremiam tão violentamente que ela não conseguia segurar o volante. Acabará de apostar tudo. Sua empresa. Seu legado. Sua vida. Por um homem que mal conhecia e uma criança que a fazia lembrar de tudo o que tinha perdido. E, pela primeira vez em anos, não se arrependia. Isso a aterrorizava mais do que qualquer coisa. À noite, ela apareceu no apartamento de James sem aviso. Ele abriu a porta, surpreso ao vê-la ali, sem os ternos impecáveis, sem a armadura que sempre a protegia. Apenas uma mulher à beira de um precipício, prestes a pular. Eles vão me tirar do cargo por não desistir de vocês. A voz falhou no final, como se admitir isso em voz alta tornasse real. James recuou, o rosto pálido. Eu nunca pedi que você arriscasse tudo. Ela entrou, ignorando o protesto. Eu sei, mas estou escolhendo fazê-lo. Foi então que Eli apareceu, esfregando os olhos sonolentos, o coelho de pelúcia ainda preso aos braços. Vivien! Exclamou como se a presença dela ali fosse a coisa mais natural do mundo. E de repente Vivien soube que não havia outro lugar onde preferiria estar. Excepte para buscar café ou trocar algumas palavras com Vivien nos corredores silenciosos do hospital. As luzes fluorescentes lançavam sombras sob seus olhos cansados, mas havia algo diferente neles agora, uma centelha que não existia antes. Não era apenas alívio, era esperança. Eli, por sua vez, recuperava-se com uma resiliência que deixava até os médicos impressionados. A cada hora que passava, sua pele ganhava mais cor, seus movimentos ficavam menos hesitantes. No terceiro dia, ela já conseguia sentar-se na cama, apoiada em travesseiros, enquanto desenhava com lápis de cor em um bloco que Vivien havia trazido. Isso aqui é você, Derry, disse, mostrando um esboço de James sorrindo, com os cabelos despenteados e uma xícara de café na mão. E essa sou eu, com meu coelho. Seu dedo indicou a figura pequena ao lado, abraçada a um boneco de pelúcia. Então, com um olhar tímido, ela acrescentou, falta só a Vivien. James engoliu em seco. Vivien, que observava da porta, sentiu o peso daqueles olhos infantis sobre ela, olhos que de alguma forma, enxergavam mais do que qualquer adulto jamais conseguiria. Você não precisa me incluir, murmurou Vivien, mas sua voz soou fraca até para ela mesma. Eli apenas sorriu, como se a resposta fosse óbvia. Claro que preciso. Família tem que estar toda junta no desenho. A palavra família ecoou no peito de Vivien como um sino. Ela olhou para James, que a encorajava com um aceno quase imperceptível. Lentamente aproximou-se da cama e sentou-se na beirada, pegando o lápis que Eli lhe oferecia. Suas mãos tremiam levemente quando começou a traçar sua própria figura ao lado deles, não como uma visitante, não como uma estranha, mas como parte daquele círculo, como alguém que pertencia. Naquela noite, enquanto Eli dormia, James e Vivien ficaram no terraço do hospital, envoltos em cobertores emprestados da enfermaria. O ar frio de Chicago mordia a pele, mas nenhum dos dois parecia notar. Eu não sei como agradecer, disse James, a voz rouca. Você arriscou tudo. Sua carreira, sua empresa, por nós. Vivien olhou para as luzes da cidade, piscando como estrelas caídas. Eu não fiz por vocês, admitiu, pela primeira vez. Ou pelo menos, não só por vocês. Eu fiz por mim. Ela virou-se para ele, os olhos úmidos à luz da lua. Porque quando olhei para aquela sala de laboratório, quando segurei aquelas pipetas novamente, eu me senti viva pela primeira vez em anos. Como se uma parte de mim que eu havia enterrado estivesse respirando de novo. James não respondeu com palavras. Em vez disso, estendeu a mão e segurou a dela, os dedos entrelaçados como uma promessa silenciosa. Não era um gesto de gratidão. Era algo mais profundo. Era compreensão. Dentro do quarto, Eli murmurou algo no sono, virando-se para o lado. Vivien sorriu, observando-a através da janela. Ela é incrível, sussurrou. Como você, James respondeu, tão baixo que quase se perdeu no vento. Vivien abanou a cabeça, mas não discutiu. Porque pela primeira vez em muito tempo, ela acreditava nisso. Não por causa dos elogios, não por causa dos títulos ou do dinheiro que já não tinha, mas porque naquela sala de hospital, entre risos infantis e noites em claro, ela havia encontrado algo que nenhuma quantidade de poder poderia comprar. Um lugar onde, finalmente, ela mesma era suficiente. Sim, querida, Vivien respondeu, a voz mais suave do que costumava ser. Como a sua. Eli sorriu, como se essa fosse a resposta mais natural do mundo. Como se a dor e a ausência pudessem, de alguma forma, se transformar em algo que unisse pessoas em vez de destruí-las. Então você deve sentir falta dele, a menina continuou, traçando círculos distraidamente na folha de exercícios com um lápis. Eu sinto falta da minha mãe.
Mas às vezes quando eu fecho os olhos bem forte, consigo lembrar do cheiro dela. Como se ela ainda estivesse aqui. Vivien sentiu o ar pressionar seus pulmões. Não era a primeira vez que uma criança a confrontava com uma verdade tão simples e tão devastadora que nenhum adulto ousaria pronunciar. Ela olhou para as próprias mãos. Mãos que já haviam assinado contratos de bilhões, que haviam segurado o corpo inerte de Oliver pela última vez, que agora ajudavam uma garotinha a entender frações. Eu também fecho os olhos, admitiu finalmente. E às vezes quando o vento bate certo, juro que ouço o riso dele. Como se estivesse brincando de esconde-esconde e eu fosse a próxima a ser encontrada. James parou de mexer a panela. O som da colher contra o metal cessou e por um instante, o único barulho na cozinha foi o da respiração deles. 3 pessoas costurando com fios invisíveis, os pedaços quebrados de suas vidas. Ele então fez algo que só as crianças têm coragem. Esticou a mão e segurou a de Vivien pequena e quente, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Acho que eles gostariam que a gente fosse feliz, disse, com a sabedoria ancestral daqueles que já tocaram a morte de perto. A minha mãe não ia querer que eu ficasse triste para sempre. E o Oliver também não, né? Vivien não conseguiu responder. Não por falta de palavras, mas porque, pela primeira vez em anos, elas não eram necessárias. O silêncio que se instalou não era vazio, era cheio. Cheio de tudo que não precisava ser dito. James quebrou o encanto, servindo a comida com um sorriso que não tentava esconder as marcas do cansaço, mas também não as usava como desculpa. Bom, ele disse, colocando um prato na frente de Vivien, se a gente vai honrar a memória deles, que seja com um jantar decente. E sem chorar no molho. Eli riu, e o som foi como uma janela se abrindo depois de um inverno longo demais. Vivien olhou para os dois, o homem que havia aprendido a confiar nela, a filha que havia lhe ensinado a confiar em si mesma novamente e soube, com uma certeza que não vinha de planilhas ou projeções, que estava exatamente onde deveria estar. Não era um final. Não era um começo. Era apenas isso. E pela primeira vez isso era o suficiente. Eli assentiu, e seu rosto se iluminou com a simplicidade de uma solução que só uma criança poderia oferecer. Aí você divide a nossa. Os olhos dela brilhavam com uma lógica tão pura que doía. Temos espaço de sobra no apartamento novo. Não é, papai? James se virou do fogão, a colher suspensa no ar, como se o gesto mais simples, mexer o molho, tivesse se tornado impossível de repente. A garganta apertou, os dedos tremularam. Vivien sentiu as lágrimas ardendo antes mesmo de perceber que estavam lá, transbordando sem permissão. Vocês, querem que eu faça parte da família de vocês? Eli franziu o nariz confusa, como se a pergunta fosse tão absurda quanto perguntar se o céu era azul. Você já é. Os ombros pequenos se ergueram num gesto de obviedade. Você vem jantar. Ajuda com a lição de casa. Faz o papai rir de verdade, não daquele jeito falso que ele fazia antes. Família faz isso. James deixou a colher cair no balcão com um clim surdo e se aproximou da mesa, puxando uma cadeira com um rangido de madeira. Sentou-se ao lado delas, os joelhos quase encostando nos de Vivien. Ela está certa. A voz dele era áspera, mas firme. Você já é família. Há meses. As lágrimas escorriam agora quentes e incontidas. Vivien as enxugou com o dorso da mão, rindo sem som. Eu gostaria muito disso. De fazer parte da família de vocês. Não houve aviso. Eli se lançou sobre ela, os braços finos apertando seu pescoço com uma força que beliscou a pele. Bom, porque eu já falei pra todo mundo na escola que você é minha mãe agora. A voz era abafada contra o ombro de Vivien. Espero que não se importe. O riso de James explodiu no ar, rico e livre, um som que Vivien não ouvia há tanto tempo que por um segundo não o reconheceu. Ela segurou a menina contra si, as lágrimas misturando-se ao sorriso, o coração tão cheio que parecia prestes a estourar. Não me importo. É perfeito. A primavera chegou a Chicago como uma promessa cumprida. As árvores do grande parque vestiram-se de verde tenro, as calçadas encheram-se de gente que finalmente ousava tirar os casacos sem medo. A Fundação Carter continuou crescendo, não em saltos espetaculares, mas com a solidez de algo construído para durar. E James, após noites intermináveis no laboratório, refinara o tratamento com anticorpos a um ponto em que 3 crianças, em 3 hospitais diferentes, haviam recebido alta com remissões que os médicos chamavam cautelosamente de milagrosas. Num sábado de abril foram ao parque à beira do lago. Eli correu à frente, os cachos voando ao vento, os braços estendidos como se pudesse abraçar o mundo inteiro. Pombos! Ela gritou, chutando o ar na tentativa de espantá-los, o riso ecoando como sinos. Peguem eles, peguem!
James e Vivian caminhavam atrás, ombro a ombro, sem pressa. Posso te perguntar uma coisa? A voz dele quebrou o ritmo dos passos. Parou, virou-se para ela, o sol da tarde desenhando sombras sob seus olhos. Você tem medo? De se permitir amar de novo? De abrir o coração e arriscar sentir aquela dor outra vez? O ar ficou preso na garganta de Vivian. Ela olhou para Eli, que agora rodopiava sob uma cerejeira em flor, os braços abertos, o vestido esvoaçando como asas. Por um instante, tudo pareceu parar, o vento, os pássaros, até o batimento acelerado do próprio coração. Eu tinha medo. A confissão saiu baixa, quase engolida pelo rumor das folhas. Depois do Oliver, jurei que nunca mais. A dor era insuportável. Achava que se fechasse o coração, estaria segura. Fez uma pausa, sentindo o peso das palavras. Mas não é assim que funciona, não é? Fechar-se não evita a dor. Só te faz esquecer como é viver. Os olhos voltaram para James, firmes agora. Vocês dois me ensinaram isso. Então não tenho mais medo. O sorriso dele foi lento, como o nascer do sol após uma noite longa. Bom, porque eu também não. Eli veio correndo de volta, o rosto corado, os olhos brilhando com a urgência de uma descoberta. Vem, ela ordenou, agarrando as mãos dele sem pedir licença. Os patos no lago têm filhotes. São amarelinhos, do tamanho da minha mão. Puxou-os com uma força surpreendente, os dedos pequenos apertando os deles com uma confiança que não deixava espaço para dúvidas. Eles a seguiram, as mãos unidas pela criança entre eles. James e Vivian trocaram um olhar por cima da cabeça de Eli, não foi necessário dizer nada. Às vezes, as coisas mais importantes não precisam de palavras. Basta o silêncio compartilhado entre duas pessoas que encontraram, nas cicatrizes um do outro, o mapa para algo novo. No caminho de volta ao carro, com o céu pintado em tons de rosa e duro pelo pôr do sol, Eli pulava à frente, tarareando uma música da escola. James diminuiu o passo, a mão ainda entrelaçada à de Vivian. Obrigado, ele disse, tão baixo que quase se perdeu no vento. Por nos ver. Por não ir embora quando teria sido tão mais fácil. Os dedos dela apertaram os dele levemente. Acho que vocês me salvaram tanto quanto eu os salvei. Eli girou sobre os calcanhares, andando de costas com a audácia de quem sabe que não vai cair. Agora a gente é uma família de verdade? Tipo, pra sempre. James e Vivian pararam. Olharam um para o outro, depois para ela. Vivian ajoelhou-se na grama, trazendo o rosto ao nível da menina que havia desmontado suas defesas pedaço por pedaço. Sim, querida. Somos uma família. Pra sempre. O sorriso de Eli foi tão radiante que parecia capaz de iluminar a noite que caía. Bom, porque eu já falei para minha professora que você vai ser minha mãe. Espero que não se importe, ela acrescentou, mordiscando o lábio inferior com um ar de culpa fingida. O riso de James irrompeu, alto e verdadeiro, livre do peso que carregara por anos. Vivian se levantou, enxugando as lágrimas com as costas da mão, mas sem parar de sorrir. Acho que agora é oficial então. Caminharam até o carro juntos, os três, enquanto o sol se derramava sobre o lago Michigan em faíscas douradas. Uma família. Não por sangue, não por papéis, mas por escolha e por segundas chances, por coragem, por terem ousado costurar, com fios de confiança e amor, o que a vida havia rasgado. No fim das contas, não era quase suficiente. Era tudo.